vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje celebramos o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para nós entendermos um pouco, algumas semanas, no quarto domingo da Quaresma, o tema era morte e ressurreição. E vimos o que é entender e compreender, o cogitar das coisas de Deus, porque convém, porque é bom para mim, para ti e para todo mundo. Semana passada vimos o quinto domingo da Quaresma com o tema Que peso tem a tua cruz. Descobrimos que ela é leve, depende do que a gente se coloca à disposição. E vimos que a questão é de atitude, é de reação, é de comportamento. Hoje é a entrada triunfal de Jesus, onde é quebrado todos os padrões de realeza que o mundo conhece. Por isso o tema para nós no dia de hoje é Salva-nos Senhor, Hosana. E temos como propósito hoje porque descobrimos que entender é a inteligência, o compreender é a sabedoria, e eles são diferentes entre si. Entendemos a diferença. Queremos ainda compreender que é diferente do não crer. Queremos crer que o nosso testemunho está em não compreender tudo, mas crer em tudo. Crer é ir após Jesus, crer em Cristo Jesus e na sua palavra. Para hoje, então, a nossa palavra é a entrada triunfal que está no Evangelho de João, capítulo 12, do versículos 12 a 19, que nos diz assim. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. A palavra diz que a multidão estava indo à festa da Páscoa, que lembra, Páscoa é a palavra que quer dizer passagem, a passagem do anjo, a morte dos primogênitos no Egito, onde foi necessário passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e ali celebravam também a saída da escravidão no Egito. E diz que tinha uma multidão. E essa multidão, ouvindo que Jesus estava indo para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras, saiu ao encontro de Jesus e espalharam pelo caminho esses ramos. E quando Jesus passava, exclamavam, Hosana, salva-nos Senhor, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. E aí Jesus passou montado num jumentinho, para cumprir o que está escrito, lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Vendo aquilo que estava acontecendo, os discípulos não compreenderam, muito menos entenderam. Os discípulos ali, eles não compreenderam ainda a natureza do reino de Deus. Eu fiquei pensando,
o que eles poderiam ter pensado? Que cerimônia é essa? Que saudação é essa? Isso é digno de um rei, mas num jumento? E sem um exército? O povo clamando, o povo adorando pela vitória. Porque o costume na época era agitar as palmeiras nas celebrações de vitórias de um rei, por isso as palmeiras. E diz a palavra que a multidão dava testemunho da ressurreição de Lázaro, porque muitos que estavam ali podiam ter ouvido e viram o que Jesus fez a Lázaro. E depois da ressurreição de Lázaro, quando Jesus estava indo para Jerusalém, diz o Evangelho de João, capítulo 11, 45 a 46, assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Muitos creram e outros foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. E por este sinal da ressurreição, a multidão estava indo ao encontro de Jesus. E teve um momento quando o povo clamava Hosana, os fariseus apareceram e disseram: manda que eles se calem. Veja um pouquinho o trecho de um filme, segundo o Evangelho de Lucas. Assista aí e continuaremos. E Jesus resolutamente tomou o caminho de Jerusalém. Mande que os seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Evangelho de Lucas, capítulo 19, 39 a 40, diz assim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aí depois disso, os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveito, eis aí vai o mundo após ele. E aí eu fui dar uma olhadinha em outras traduções. Na linguagem de hoje vai dizer: não estamos conseguindo nada, vejam, todos estão indo com ele. Na Nova Versão Internacional vai dizer assim: não conseguimos nada, olhe como o mundo todo vai atrás dele. E tem uma tradução mais próxima do original grego que diz assim: vede que não aproveitais nada, eis o mundo atrás de ele saiu. Meu irmão e minha irmã, a multidão ali estava cheia de esperança, porque proclamou Jesus como o Messias vindo com poder e bênção do Senhor. Clamaram e declararam e adoraram que ele é o verdadeiro Rei de Israel, como o próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, onde João testemunha, que diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Jesus, o Messias, o Rei de Israel, o Cristo, o que sempre existiu. E ainda no meio desse povo, João dá outro testemunho, Evangelho de João, onde diz que Jesus fala que esse reino não é dele. O reino dele é outra. João 18:36 nos diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus.
mas agora o meu reino não é daqui. Meu irmão, minha irmã, não podemos esquecer que a entrada triunfal de Jesus o levará à cruz e ao sofrimento. Mas nos enche de esperança e nos chama como comunidade cristã a uma construção de um reino onde vai reinar a justiça. Meu irmão e minha irmã, nós estamos indo em direção à Páscoa. O desafio que Deus tem nos colocado é testemunhar. E testemunhar, entender que é a diferença entre o não compreender e o não crer. Testemunhar está em não compreender tudo, mas crer em tudo, como nós já vimos. Nós vimos que crer é ir após Jesus. Nós somos chamados a testemunhar, compreender e crer. Ou muitas vezes não compreendemos, mas cremos. Veja, os discípulos não compreenderam. Os fariseus não compreenderam, mas o povo, a multidão, creu. Essa é a diferença. Por isso, Deus nos chama nesse testemunhar a 3 atitudes, como o povo, a multidão teve, que foi tomar, pegar. No caso aqui é a vitória, como símbolo de vitória. E a nossa vitória é a cruz. E quando a gente tomar nossa cruz, como vimos semana passada, e seguir a Cristo, nós vamos sair, como o povo saiu ao encontro de Jesus, nós vamos sair ao encontro daqueles que ainda não conhecem Jesus, para anunciar os feitos de Jesus, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por ti. E quando eu for anunciar o que eu vou anunciar, eu vou clamar, eu vou declarar que Jesus é Senhor e Salvador, o Deus conosco. E isso é ir após Jesus. Não é ir antes e nem depois. É ir após o chamado para servir onde e aonde Ele quer. Nesse domingo da Quaresma, onde encerramos a Quaresma, domingo de Ramos, Semana Santa, Páscoa, entenda qual foi o nosso objetivo de Quaresma, que era uma oportunidade de falar de Jesus e do que Ele fez por mim e fez por ti, morrer numa cruz pelo nosso pecado. Um abençoado domingo de Ramos, uma abençoada semana, e sirva ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém.